Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do primeiro artigo do Credo. A gente vai falar sobre Deus. Agora a gente sai daquela parte inicial que a gente falou sobre a fé, sobre a obra, sobre uma divisão assim da obra, um pouquinho sobre como que funciona a fé. E a gente vai seguir até praticamente o fim do livro, né? A gente pega o cronograma, quase que todo o primeiro livro agora a gente vai trabalhar sobre, ou melhor, uma boa parte dele sobre o credo, né? Quando a gente fala credo aqui, eu estou falando do símbolo dos apóstolos, né, que nós rezamos na missa. A gente vai ver que, como que ele se divide, né, e um pouquinho sobre os outros credos que existem, né? Chama-se símbolo dos apóstolos por ter origem apostólica, né? Segundo Santo Agostinho, antes dos apóstolos se separarem, naquele momento ali que os apóstolos vão um para cada lado, né, fixaram uma doutrina única a qual manteriam apesar da diversidade da pregação. Ou seja, isso aqui é a unicidade da fé. A fé é única. Mesmo que alguns pregadores preguem de modos diferentes, mesmo que, por exemplo, os catecismos, eles vão trazer linguagens diferentes, mas a fé é única. Ela não pode, apesar de, né, a gente tem que deixar isso bem claro, apesar de ter pregadores, apesar de ter padres, apesar de ter formadores, apesar de ter catecismos, vão falar coisas diversas ao que a igreja fala, né? É que é importante, quando a gente fala igreja, a gente fala da instituição, do depósito da fé, da revelação, né? Apesar que às vezes vão ter alguns que vão falar coisas diversas ao que a igreja fala, a fé é única, né? Tecnicamente, eles não poderiam estar falando coisas contrárias ao que a igreja define. Então, aqui é importante que nós, por isso é importante até o estudo do catecismo, para que nós nos atenhamos à verdade da fé, né? Para que nós possamos saber aquilo que é a fé, fixar naquilo que é a fé. Então, hoje nós vamos ver agora esse primeiro artigo do símbolo dos apóstolos, né? Em resumo, tudo o que um católico deve crer, temos no símbolo dos apóstolos, né? Ele se divide em 12 artigos, a saber, primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o que nós nos propomos a estudar nos próximos, eu acho que é esse encontro mais 2 que nós vamos ler esse artigo. Depois, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. O terceiro, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. O quarto, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O quinto, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia. O sexto, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O sétimo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O oitavo, creio no Espírito Santo. O nono, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O décimo, na remissão dos pecados. O 11º, na ressurreição da carne. O 12º, na vida eterna. Amém. Vocês vão perceber que há palavras que estão diferentes do que nós estamos habituados a rezar na missa, né? Quando, por exemplo, a gente fala que Jesus desceu aos infernos, gente, ele não desceu no inferno. Aqui, infernos é a palavra que indica as terras inferiores, né? Naquela ideia do povo antigo de que o céu é em cima, o inferno é embaixo, a gente está no meio. Eu trouxe ele na versão mais antiga dele, porque é a que eu encontro até no livro também, né? Então eu quis manter uma fidelidade ali, mas as palavras são diferentes, mas não muda o sentido. Isso é importante a gente saber. Existem outros credos, tá, gente? Outros credos não quer dizer outra doutrina. São outros credos mais complexos ou mais simples que vão pregar a mesma doutrina que o símbolo dos apóstolos prega de forma reduzida. Então, por exemplo, a gente tem o credo niceno-constantinopolitano. Em algumas raras missas ao longo do ano a gente usa ele, né? Que é um credo mais longo e mais cheio de conteúdo, né? Ele detalha melhor o conteúdo que o símbolo traz de forma mais resumida. Tem o credo tridentino, que ele foi composto no Concílio de Trento, foi composto justamente para o processo de contra-reforma que nós tivemos pelo concílio.
o credo do Vaticano, composto no primeiro concílio do Vaticano, aqui não é no segundo, que foi em 1960, esse aqui é do primeiro, em 1870, e o credo do povo de Deus, que foi composto por Sua Santidade Papa Paulo VI, em 1968. Então, como se diz, a gente tem credos ao longo da história da Igreja, mas se nós lermos todos, falarão aquilo que sempre foi dito pela Igreja. Então é mesmo mais trazendo para que vocês possam conhecer. Vamos falar agora, então, desse primeiro artigo do credo. Nós vamos de fato entrar nele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A primeira coisa que ele nos fala, nos deixa bem claro, é sobre a existência de um ser supremo. Se eu falo creio, obviamente eu acredito. Ou pelo menos pressupõe-se que se eu estou falando creio, eu acredito naquilo que eu estou falando que creio. Então, a primeira coisa que ele nos fala é que nós cremos na existência de Deus. Creio em Deus. Se eu paro aqui, eu já não posso me declarar ateu, porque eu estou dizendo que creio que há um Deus. Deus quis que os homens conhecessem a revelação através da pregação, como a gente já trabalhou em outras vezes, Cristo nada escreveu, os apóstolos também só foram escrever muito tardiamente, enfim. Não há aqui a necessidade de que nós nos atenhamos a essa primeira parte, porque nós já trabalhamos que Deus se revela através da pregação, depois das Sagradas Escrituras. Os seres criados ensinam-nos que existe um ser supremo. A terra com suas criaturas e os astros do céu não podem ter se produzido a si mesmos, assim como os astros do céu não podem mover-se por sua própria força. Aqui é o princípio do primeiro motor que Santo Tomás vai falar. É necessário que para que algo exista algo que o causou. À exceção da própria causa, à exceção de Deus. Deus é a única coisa que não foi necessário que alguém o criasse. Até a gente vai ver mais para frente que ou se é Deus ou se é criação de Deus. Só existem essas duas coisas. Então, existe essa ideia de que nós fomos criados, de que a criatura nos mostra que Deus existe. Até ele traz uma coisa bem legal aqui, O árabe pelo vestígio na areia e nós pelos vestígios sobre a terra e sobre o pó, inferimos a passagem de um viajante. Ou seja, a gente vê uma pegada. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui no instituto para limpar cedo, tinha pó e pegada sobre o pó. Eu podia logo deduzir que alguém andou aqui na sala. Provavelmente os pedreiros estão fazendo a reforma. Do mesmo modo, pelos astros, ou pela criação, ou pela existência das coisas maravilhosas que existem, nós já inferimos naturalmente que existe Deus. É necessário que haja algo que crie. Porque, pensem o seguinte, na vida de vocês, nós não conseguimos ver nada se criando sozinho. Por exemplo, um filho que nasce de um pai e de uma mãe, ele é causado pela parte do pai e pela parte da mãe. Ele não se cria sozinho. Essa chave, é necessário que alguém as faça. A gente pode deixar o minério de ferro aqui, que também foi tirado, Precisou de alguém, mas suponhamos que a gente deixe o minério de ferro aqui, nem sei o que é minério que usa para fazer essa chave, por milhões de anos, sobre quaisquer condições, e é impossível que ele se crie, que ele vire uma chave e que ele abra uma porta. Então é necessário que haja uma causa do ser, algo que crie, algo que dê essa força inicial. O imenso universo é, pois, um livro onde lemos a imensa glória de Deus. Essa frase de Santo Antão. Aqui, pessoal, a gente já vê, a gente até em algum momento fala disso, mas já antecipando um pouco, a gente já percebe que mesmo os não cristãos, por exemplo, muitos indígenas, os povos antigos, mesmo eles, naturalmente deduziam que existia Deus. Com os seus defeitos, obviamente, porque
só um povo chegou ao Deus verdadeiro, que foi o povo eleito e depois o povo cristão. Né? Mas eles naturalmente já deduzem que tem que haver um Deus. Né? Porque é impossível, olhando tudo isso, que não haja Deus. A própria ordem também das coisas não exige que haja Deus. Né? É o mesmo que quando o autor fala, quando um navio singra com segurança para o porto, ninguém duvida que ele é dirigido por um hábil capitão, certo? Da ordem brilhante do universo, logo, também concluímos que ele é dirigido por uma sabedoria infinita. Nós podemos pensar em Deus também como um maestro, porque Deus ordena, Deus dirige tudo o que existe, à exceção do mal. Ou melhor, Deus até permite que o mal exista. Também é por permissão dele, porque é ele que sustenta tudo. Mas o mal é feito por nós mesmos. É a única obra que nós fazemos sozinhos, o mal. É a obra que nós, por nosso próprio egoísmo e por nossa própria natureza, fazemos. A Terra apresenta o espetáculo de uma ordem maravilhosa. Não sei se já pararam para pensar nisso. Especialmente os professores que já ensinam ciências, por exemplo, talvez já tenham parado para meditar isso. Eu falo, quando fiz faculdade de biologia, eu parei para meditar. Mas reparem, o Sol nasce, se põe, as estrelas funcionam, a Lua funciona, a planta que era semente nasce, cresce, se reproduz, dá fruto, morre. Os animais, com ordem de quem? Porque para que o Sol nasça, não há alguém que vai todo dia no interruptor, ligue o Sol para que ele funcione. As coisas funcionam porque alguém as ordenou e alguém as sustenta funcionando. Esse alguém... E aí, nós temos que chegar a uma conclusão lógica. O ateísmo, e se dizem racionais, mas o ateísmo é a maior irracionalidade que existe. Porque o ateísmo pressupõe que todas essas perfeições que existem aconteceram sozinhas, magicamente também, numericamente é um milagre, biologicamente é um milagre, e que as coisas se mantêm também sozinhas. O Luiz disse, não sei se todo mundo ouviu, mas precisa de ter mais fé para ser ateu do que para ser crente, de fato. De fato precisa. Como nós já dissemos, o conhecimento de Deus é, por assim dizer, inato em todo homem, até naqueles que não são cristãos, naqueles que não chegaram à verdade revelada. É como uma herança, um resquício de nossos primeiros pais, que tinham o conhecimento de Deus arrancado, porém, pelo pecado original. Pensem que Adão e Eva tinham o conhecimento perfeito de Deus, porque conviviam com Ele face a face, como nós conviveremos no céu. Mas o pecado fez o que com esse conhecimento de Deus? Arrancou. Mas ainda sobrou um resquício natural, algo muito íntimo de todo homem, de reconhecer que há Deus. Os ateus, eu até arrisco a dizer, eles sabem que Deus existe, só são orgulhosos. Não querem admitir, mas que Ele existe, existe. É até uma frase que eu achei muito engraçada, Os ateus são como as crianças que assobiam às escuras com medo dos fantasmas, para darem a crer que não tem medo. É igual quando a gente era criança, estava morrendo de medo de ir na cozinha, por exemplo, pegar alguma coisa à noite, e a gente ficava cantando para fingir que os fantasmas não existiam, para fingir que era corajoso e que não tinha medo. Mas no fundo, se pudéssemos, se um barulho acontecesse, o que nós faríamos? Correríamos embora, porque morríamos de medo. Deus falou aos homens em diversos tempos e de diversas formas, para dar-se a conhecer. Comprovou sua existência e sua realeza através dos milagres. Também foi Deus que deixou claro ser Ele o único Deus. Deus repete isso na história da Sagrada Escritura várias vezes, Da mesma forma que o ateísmo é irracional, o politeísmo, ou a crença em divindades, que não o Deus verdadeiro,
também é irracional. O próprio Deus, que é o Deus que fez milagres, que é o Deus que sustenta o mundo, que é o Deus na criação, ele diz: eu sou aquele que é. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Todos os deuses dos pagãos são demônios. São frases ditas por Deus nas Sagradas Escrituras, uma vez que ele é o autor sagrado, como nós já vimos em outros momentos. Então, essa ideia hoje que muitos católicos têm, que é uma coisa meio assustadora, né? Um relativismo de que o católico aceita Jesus, mas lê o horóscopo, mas vai no espiritismo, mas crê mas lê os ensinamentos do Buda e segue os ensinamentos do diabo, né? Porque para mim é tudo demônio, o Salmo fala, não sou eu. E os católicos aceitam isso como uma normalidade, como se a gente estivesse numa feira, né? Nesse momento, tal ensinamento, tal Deus, tal crença me agrada, eu pego, eu compro, depois eu volto e compro o outro. Mas espera aí, né? Nosso Deus deixou claro que Ele é o único Deus. Então, ou nós temos fé e cremos no que Deus disse, ou nós não podemos falar que temos fé. Nós temos um sentimento, uma vontade de acreditar, uma coisinha michuruca que nós chamamos de fé e damos a Deus com uma vergonha. Porque a minha fé eu divido com Deus com o horóscopo. Então, que Deus é esse que eu acredito? Então, quando nós estudamos o catecismo, ele tem uma função de ensinar, mas uma função de corrigir. Porque por isso que o catecismo começa com o que é a fé e com o que é a verdade revelada. Porque eu entendi o que é a fé, e eu entendi que a verdade é uma. A partir de agora ele vai me ensinar qual ela é. E não cabe a nós ficar aqui discutindo se a igreja está certa ou se a igreja está errada. Se eu acho que a igreja está errada, quem está errado sou eu. Isso é uma coisa que todo católico deve ter muito profundamente. Aqui quando eu falo igreja, pessoal, igual talvez o pessoal que chegou depois não ouviu, não estou dizendo a opinião pessoal dos padres, não é isso não, estou dizendo da fé, o depósito da fé de 2000 anos, que está na tradição, no magistério e na escritura. Padres podem falar contrários à fé, mas eles estarão errados. A fé é imutável. Se eu creio que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou, nunca a igreja poderá assumir que Deus não ressuscitou, que Jesus não ressuscitou. Porque a igreja tem o poder de propagar e de guardar a fé, não de mudá-la. Não de mudá-la, não de alterar o depósito da fé. Porque a igreja recebeu esse poder da fé de Deus, diretamente de Jesus Cristo. Então agora nós vamos entrar na natureza de Deus. Isso aqui, esse catecismo é muito bonito, apesar, a gente às vezes lê e acha que é muito seco esse catecismo, mas eu acho que pelo contrário, os catecismos possuem uma riqueza de fé tão grande, porque ao ler a natureza de Deus, eu estou entrando na intimidade de Deus, eu estou entrando no conhecimento profundo de quem Ele é, e conhecendo, eu o amo mais. Conhecendo a Deus, conhecendo a mim, eu vou poder amá-lo mais e me achegar mais a Ele e ficar mais próximo dEle e crescer em santidade e em graça. Tanto é que por isso a igreja sempre recomendou o ensino do catecismo e até nos diz, aí para os catequistas de plantão, que aquele que ensina a fé tem um lugar muito próximo diante de Deus. Uma grandeza, o prêmio daquele que ensina a fé é muito grande. Se ele mereceu, obviamente. Mas há um prêmio reservado, porque a fé é uma riqueza que nós que aqui estamos, ficar de hoje até o fim da vida de cada um falando, nós não esgotaremos. O que Deus é, nós o aprendemos em parte pelas criaturas, como nós já dissemos anteriormente. Porém, mais claramente pela revelação divina. Pelas criaturas, compreenderemos poucas e limitadas características de Deus. Pela criação, quando aqui se fala criaturas. Depois, nós temos os profetas, os
patriarcas do Antigo Testamento que... E aí reparem a pedagogia de Deus, né, gente? Se vocês pegarem para ler Gênesis, até o último livro antes do Novo Testamento, vocês vão reparar que o conhecimento de Deus vai aumentando, né? Porque Deus vai se revelando à humanidade aos poucos, né? Revelando seus planos, revelando seu Filho e o plano de salvação para a humanidade. Por quê? Porque Deus sabe que se ele chega, na época de Noé, por exemplo, ele já fala com o pé na porta sobre Nosso Senhor, que ele viria para restaurar tudo, para pregar a lei do amor em primazia, a palavra de Deus morreria ali, ninguém a aceitaria. Então Deus tem uma pedagogia. Quando é que nós conhecemos a Deus? Não totalmente, porque só o conheceremos mais plenamente quando morrermos e formos para o céu, e formos julgados, porque no julgamento nós conheceremos a Deus, porque nós nos veremos em nós mesmos, não plenamente, no céu nós o conheceremos plenamente, mas Jesus nos traz uma intimidade de Deus, porque só Ele estava na intimidade de Deus, né? Quando Ele fala, por exemplo, eu e o Pai somos um, ou ninguém viu a Deus a não ser o Filho do Homem, né? Nessas passagens, Jesus nos mostra, de fato, a face de Deus que até então era oculta, essa face de um Pai próximo de nós, de um Pai que, se nos castiga, não é por maldade dele, mas por maldade nossa, mas um Pai que não quer nos castigar, um Pai que quer nos amar, que cresçamos no amor e que estejamos sempre com Ele. Quando Jesus fala que Ele muda a lei para a lei do amor, gente, Jesus não está aqui abolindo as regras. Não é o que o mundo moderno pensa. O mundo moderno recorta essa passagem da lei do amor, né? E prega aí fora essa loucura que vivem. Jesus não aboliu a lei. Jesus aboliu a lei pela lei. O legalismo. Ou seja, quando os judeus, por exemplo, saem de casa e ao voltarem têm que lavar os pés, não tem sentido naquilo ali que eles estão fazendo. Eles fazem porque quer, porque é uma lei. Não porque eles amam a Deus. Ou seja, nós devemos também mudar nossa cabeça de que eu sigo o mandamento para não ir para o inferno. Não. Provavelmente a pessoa que vive a vida tentando seguir os mandamentos para não ir para o inferno pode ter certeza que vai. O cara não vai conseguir seguir. Nós devemos buscar seguir os mandamentos por quê? Por amor a Deus. Essa é a mudança que Jesus fez na lei. E essa intimidade com o Pai é Jesus que traz. Até Ele, Deus ainda era muito distante de nós, mas não porque Ele era distante, porque o nosso conhecimento dele, porque a nossa capacidade de conhecê-lo, porque o nosso modo de ser do povo daquela época ainda era distante de Deus. Mas aqui, gente, já vou jogar um balde de água fria, talvez na vontade de muitos, né? Nós nunca explicaremos totalmente Deus. Deus é infinito. Nós, pelo contrário, já somos limitados pela criação e pelo pecado ficamos mais limitados ainda, né? Então aqui nós teremos visões de Deus, que a igreja, em sua sabedoria e em seu poder, conseguiu entender, mas são visões que ainda incompletas, imperfeitas, né? Não na totalidade de Deus. Ele deu exemplo. É como um homem que no alto de uma montanha olha o mar, mas não enxerga o seu fim. Eu posso ir na montanha mais alta que estiver próximo do mar. Ao olhar para o mar, eu não verei o final dele. Assim é Deus. Deus é um ser que existe por si mesmo, de uma beleza, de uma perfeição, de uma felicidade infinita, criador e soberano de todo o universo. Eu sou aquele que é, ou seja, Deus existe por si mesmo, enquanto todos os outros existem por Deus. Em comparação a Deus, é como se não existíssemos. Porque Deus existe por si mesmo. Nós não, nós só existimos porque Ele nos sustenta. É como se nós não existíssemos. Porque se Deus não quiser, Ele acaba com tudo isso aqui em nem um piscar de olhos, né? Então é Deus que sustenta toda a criação. Deus é soberana beleza, pois, se as criaturas já possuem encantadoras belezas, tanto mais aquele que as criou é a fonte de todas as belezas.
Deus é soberana perfeição, pois na terra há uma hierarquia de perfeição. Isso aqui, gente, é muito importante. A nossa fé hoje em dia é muito democrática, né? Não existe hierarquia, abolimos a hierarquia. Isso está errado. Deus é hierárquico. Deus criou uma hierarquia muito definida. Leiam Gênesis. Qual que é a função do homem com a criação? Dominá-la, subjugá-la. É a função, está em Gênesis, não sou eu que estou falando. Nós somos superiores aos animais e às plantas e aos minerais e a toda a criação. Por mais que nossa mente sensível, né, e amante dos animais, quase adoradora dos animais como nós somos hoje, né, acha um absurdo falar que o cachorrinho é menor que eu. É. O cachorro não tem alma. Ou melhor, corrigindo, o cachorro não tem alma imortal. A alma do cachorro, a alma dos animais, a alma das plantas morre junto com o animal, junto com a planta. Eles possuem uma alma, gente, no sentido de que a alma é o que dá a vida. E, portanto, eles possuem uma alma, mas uma alma mortal. O cachorro não entra no céu. E muito católico aí que quando o cachorro morre faz quase o enterro, né? Quase o Alto da Compadecida 3, né? Porque o 2 já saiu agora. Né? Pra fazer, só não é em latim, porque hoje em dia não se usa mais o latim, mas se te usasse eu garanto que seria. Então, é necessário definir que existe uma hierarquia. Nós, homens da criação terrestre, somos os mais superiores, mas acima de nós há os anjos, que também possuem hierarquia. Nós temos 7 graus dos anjos. Não me perguntem agora quais são, que eu esqueci. Só sei o anjo, o arcanjo, depois o resto eu não sei qual que é a ordem, né? Mas tem serafim, querubim, trono, dominação, por aí vai, né? Mas a ordem eu não sei qual é. E aí há Deus. Mas as nossas perfeições, perto da perfeição de Deus, também não são nada, tá, gente? Por mais perfeito que um ser humano seja, mais santo que esse ser humano seja, a nossa perfeição é imperfeita perante a perfeição de Deus. Então existe essa hierarquia onde Deus é soberano da perfeição, onde Deus é o ápice de tudo. Quando a gente chega no céu, eu não lembro o que o catecismo traz nesses termos, mas quando a gente for estudar o céu e o inferno é muito legal. O inferno e o céu também têm hierarquias. Existem o que a gente chama de graus de felicidade e graus de condenação. Então, por exemplo, o 7º grau do céu é o mais perfeito. São para as almas mais perfeitas, que viveram essa vida na Terra com mais perfeição. Agora, por exemplo, os ignorantes, que são salvos pela ignorância, uma vez que viveram de forma ignorante, provavelmente não terão o grau de perfeição máximo no céu. Serão em graus inferiores, mas a gente vai chegar nisso. Eu estou comentando porque eu comentei de hierarquia, eu acho interessante comentar. Não sei se já viram aquela pintura do inferno de Dante. Por mais que o livro há muita bobagem, não estou falando para lerem um livro, tá? Só estou falando da pintura, ela tem um sentido teológico. De fato, existe uma hierarquia das condenações também, né? Uma hierarquia do céu. Mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Deus é... Gente, isso aqui dá um auê quando a gente fala em alguns lugares. Deus é soberanamente feliz. Vive perpetuamente numa felicidade infinita, jamais perturbada pelo mínimo sofrimento. Nenhuma criatura é capaz de aumentar ou diminuir a felicidade de Deus. A gente tem hoje não sei qual palavra usar, mas talvez um orgulho, uma arrogância dentro de nós, talvez do pecado original, de que se eu for mal, Deus vai ficar triste comigo. Gente, Deus continua plenamente feliz. Nós é que deveríamos estar tristes. Porque não é Deus que me condena. Sou eu que me condeno. Então Deus não move, Deus não está nem ligeiramente triste comigo. Deus é feliz, porque Ele é a felicidade. Ele é a fonte da felicidade. Da mesma forma, quando eu me salvo, quando eu faço uma boa obra, Deus não fica mais feliz, porque aí a gente começa uma contabilidade de Deus, né? A gente não fala para as crianças, Deus vai parar de ser seu amigo. É claro que isso é pedagógico, a gente fala para que a criança entenda, né? Mas, gente, lembre, isso é só pedagógico. Deus não fica mais feliz ou mais triste conosco, porque Deus é a felicidade.
Quando as Sagradas Escrituras, por exemplo, fala que Deus se irou, Deus vai se vingar, aquilo são modos, quase figura de linguagem para que nós possamos entender. Porque se de alguma outra forma se escreve que Deus um dia vai condenar, não por vingança, mas porque se condenaram, nós não entenderíamos. Mas acreditem, Deus está em uma perfeição, em uma felicidade total. Deus não tem precisão nenhuma das criaturas. Deus não precisa de nós. Se Deus quisesse, Ele faria com que essa escola se fundasse sozinha. Deus quer usar de nós, mas não porque Ele precisa, porque nós precisamos. Deus quer usar de nós, porque usando de nós conseguiremos crescer em graça, e graça sobre graça, um dia alcançar os céus. Mas aqui, às vezes, a gente fala isso para as pessoas, ficam tristes, né? Gente, a gente era feliz, porque mesmo não precisando, Deus ainda nos quer por perto. O que nós fazemos quando nós precisamos de uma coisa? Jogamos fora. Deus podia nem ter nos criado. Ele nos criou para que nós possamos participar da felicidade que é Deus. Tanto é que nos criou perfeitos. Porque Ele queria, esse é o motivo da criação, que nós participemos da felicidade de Deus. Nós perdemos isso pela nossa escolha pelo pecado. Né? Mas Deus nos criou para sermos felizes, na eternidade, junto dEle. Nós não podemos ver a Deus, e aqui já vai de uma caracterização de Deus talvez, né? Porque Ele é um espírito, né? Ou seja, um ser incorpóreo, imortal, dotado de inteligência e de vontade. São João Crisóstomo falava que entre nossos olhos e Deus há como se fosse um véu, né? Um véu que impede que vejamos. Por exemplo, o próprio Êxodo fala isso, né? As estrelas estão também de dia no céu e nós não as vemos, só as distinguimos à noite quando o céu está límpido. Assim, não podemos ver a Deus enquanto dura o dia de nossas vidas. Nós veremos Deus face a face, gente. Mas como nós o veremos? É a grande questão da nossa vida. Nós o veremos como aquela parábola que fala, que traz, vinde benditos, ou aquela que fala, afastai de mim malditos? É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Por isso que a vida na Terra é tão importante, porque ela é uma e o prêmio dela é eterno. Só há um Deus. Aqui só lendo uma frase, né? Só uma árvore pode ser a mais alta entre todas. Gente, quando nós falamos esses argumentos, isso aqui se chama argumentos lógicos, né? Nós usamos a lógica para compreender as coisas. Mas, de fato, eu posso ter duas árvores mais altas no mundo? Não. Eu posso ter dois deuses verdadeiros? Não, porque um vai se contrapor ao outro. Então, qual que é o verdadeiro? Pensem em todas as religiões, ou melhor, pensem na nossa religião, que é a única religião, em todas essas outras crenças que existem. Comparem os deuses e os ensinamentos dele. A lógica faz, ou nós entendemos que só há um, ou nós achamos que não há nenhum. Porque o mesmo Deus que fala algo que não pode desfalar de lá. Desfalar nem existe, né, gente? Bom, vamos agora para as perfeições de Deus. Estou dando seguimento porque é muita coisa hoje, né? Então as perguntas, anotem se tiver alguma, no final, porque senão a gravação fica muito grande e meu telefone nem comporta. Então no final a gente faz as perguntas, né, caso eu estenda por muito tempo. Gente, quando nós falamos das perfeições de Deus, aqui nós estamos falando de modo também para que nós consigamos compreender. Em Deus, todas as perfeições são uma única perfeição, que é Ele mesmo, né? Deus é a perfeição. Não é correto, por exemplo, dizer que Deus possui a beleza ou que Deus possui a sabedoria. Deus não possui, Deus é. Vejam a diferença.
Eu possuo esse copo, mas eu não sou esse copo. Nós possuímos algum grau de sabedoria, algum grau de beleza, mas nós não somos a beleza nem a sabedoria, por exemplo, né? Deus é a sabedoria, é a beleza, é a caridade, é a onipotência e por aí vai. Para melhor compreendermos, dada a nossa limitação, dividimos as perfeições de Deus em 3 categorias, que é agora a categorização que nós faremos. As perfeições do ser de Deus, as perfeições da inteligência de Deus e as perfeições da vontade de Deus. Vamos começar pelas perfeições do ser de Deus. A primeira perfeição do ser é a eternidade. Deus existiu sempre e existirá sempre. Isso aqui é São Gregório Nazianzeno que fala. Deus não teve princípio como os homens, nem poderá. Deus não teve princípio como os homens. Ninguém o podia ter criado, porque nenhum ser existe que não seja Deus ou criatura de Deus. Isso também é de Santo Agostinho, né? Essa frase de Santo Agostinho, que também a próxima, ela é de uma riqueza muito grande, né? Para Deus não há passado nem futuro, há só um presente permanente. Na vida de Deus, os acontecimentos não se sucedem, pois aos seus olhos não há tempo. Deus é também criador do tempo. Nós, gente, por sermos seres no tempo, dividimos nossa vida em passado, presente e futuro. Para Deus, não. Para Deus, o passado, o futuro, o presente são a mesma coisa, porque Ele já sabe de tudo, para Ele já aconteceu tudo. Ele é o criador do tempo. Reparem a grandeza de Deus só nisso. Nossa vida, ela é dividida totalmente, não nossa vida, mas a criação do mundo, a criação do universo. Ela é dividida pelo tempo, ela é limitada pelo espaço. Deus não. Deus é o tempo, porque Ele é a criação, Ele é o criador do tempo. Deus é o espaço, porque Ele é o criador do espaço. Reparem a diferença. Ele não é limitado a nada, né? Ubiquidade, esse é o outro termo, né, que nós usamos nós conhecemos muito como onipresença, né? Ubiquidade é Deus está em todos os lugares. E aí nós vamos entender um pouquinho como que Ele está. Ele não está no lugar, em todos os lugares, como, por exemplo, o Sol, né? O Sol, ele está presente na Terra, ele influencia a Terra pela sua potência, mesmo que ele não esteja aqui. Agora à noite o Sol está influenciando, porque do outro lado do mundo, por exemplo, está sendo dia. E ele está ainda mandando seus raios ultravioletas que garantem, por exemplo, o calor, que controla a temperatura da Terra. Deus não. Ele não está apenas em potência, mas Ele enche e penetra tudo. Deus enche o céu e a terra, e o Espírito de Deus enche o universo. Então Deus não está nesse copo só influenciando esse copo. Deus está no copo preenchendo, garantindo sua existência. Quando nós falamos que Deus não dorme, gente, não sei se vocês já pararam para pensar, mas isso aqui é algo teológico. Deus não dorme porque se Deus dorme, o que acontece quando dormimos? Perdemos temporariamente a consciência, a vontade. Se Deus dormisse e perdesse por consequência a sua vontade por um segundo que fosse, tudo deixaria de existir. Deus não pode dormir porque Ele sustenta tudo no seu ser. Pensem o seguinte: se Deus tira o seu sustento, nós não caímos, igual, por exemplo, se eu tiro o sustento dessa mesa, ela cai. Se Deus tira o seu sustento, nós não existimos. Nós não somos mais. Então Deus preenche tudo. Deus está presente em todas as criaturas, pois todas as criaturas estão nele.
são sustentadas por Ele. Mas aqui é interessante, Deus não é limitado num lugar, né? Visto que o céu e os céus dos céus vos não podem conter, muito menos vos conterá a casa que para vós os construí. Isso aqui é uma frase de Salomão. Deus está em mim, mas Ele não está limitado por mim. Deus está na criação, mas Ele não é limitado pela criação. Porque senão nós caímos em algumas heresias que meio que limitam Deus, né, com um poder não tão grande como Ele tem. Deus está em mim, mas Ele, se quisesse, Ele está muito além de mim, Ele não está contido em mim. E não há em mim uma parte de Deus, Deus não é fragmentável. Deus está todo em mim, como está todo em todos os lugares. Não há uma fragmentação de Deus. Deus não está para 1% em mim, 1% nascido, 1% nele. Estão entendendo? Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas vamos seguindo, vai dar certo. Deus está, de modo especial, presente no céu, no Santíssimo Sacramento e nas almas justas. É como um rei que, apesar de habitar todo o palácio, possui um trono em um aposento especial de onde faz suas audiências. Deus está em tudo, mas de modo especial, o trono de Deus é a alma dos justos, é o céu e é o Santíssimo Sacramento. Por isso que a gente vê um grau, por exemplo, se Deus não habitasse de modo diferente na alma dos justos, por exemplo, todos nós, pecadores ou santos, um santo de sétima morada e um pecador do mais infernal possível, todos teríamos Deus e agiríamos da mesma forma em Deus. E isso não acontece. A gente percebe, por exemplo, os santos, à medida que eles vão crescendo em santidade, eles passam a ter uma proximidade de Deus, uma presença de Deus muito mais vívida e muito mais palpável para eles, que nós não temos. Ou melhor, até o orgulho da minha parte, eu não tenho, não sei vocês. Talvez no interior da casa de cada um a gente tenha aqui santos de sétima morada. Mas eu não tenho, por exemplo, o que Santa Margarida Maria Alacoque teve. Ela, desde sua infância, via Nosso Senhor, vivia com Ele. A irmã Amália, vidente das lágrimas, na sua primeira comunhão, ela vê Jesus e pergunta para a mãe: nossa, é tão bonito comungar, né? Porque a gente vê Jesus, achando que todos viam, né? Para ela era normal, era uma criança de 7 anos, mal instruída. Para ela, todos ao comungarem viam Nosso Senhor na frente dela. E aí a mãe vai entender, né? Não, peraí, eu recebo Jesus, mas ver é só você. Então, de fato, Deus ele vai estar presente, né? De forma diferente. Até aí a gente quebra já aquela doideira que as pessoas falam, né? Não, eu rezo em casa, tudo bem. Não, pera lá. Não está tudo bem, não. Primeiro que Deus quis criar a igreja. Se Ele criou a igreja, se Ele deu a Eucaristia que é para ser rezada, que é para ser dada na missa, se Ele deu o tabernáculo, que é onde fica Nosso Senhor, se Ele deu os sacramentos que são dados na igreja, não é para rezar em casa tudo bem, não. Devemos rezar em casa, mas também devemos rezar na igreja, porque lá está Jesus de uma forma mais palpável, mais potente. Lá está Deus de uma forma mais concentrada. Se a gente pudesse diluir Deus, né? O volume de Deus no sacrário, na Eucaristia e nas almas dos justos é mais concentrado. E Deus não perdoa a comparação do que, por exemplo, em outros locais. Portanto, e aí, gente, isso aqui é uma frase fantástica. Eu até grifei: Deus está sempre junto de nós. Isso aqui, gente, eu lembro de um curso do Padre Paulo Ricardo em que ele falava o seguinte: você acabou de cometer um pecado, do mais sujo. Naquele momento do pecado, se você se ajoelhar e pedir perdão, Deus estará lá te ouvindo. Porque mesmo no pecado, nós tiramos essa presença mais concentrada de Deus quando nós pecamos de fato, porque o Espírito é o local da nossa alma onde Deus habita de forma mais palpável, mais concentrada. Quando eu peco, eu pego isso, essa presença de Deus, e afasta de mim. Eu expulso Deus da minha alma. Mas ainda assim Deus está em mim, porque Ele sustenta a minha existência. Se não fosse assim,
ao pecar nós nos desintegraríamos, né? E aí nós não teríamos ninguém, porque Adão e Eva já teriam se desintegrado lá atrás, teria acabado tudo. Mas mesmo no pecado, Deus está junto de nós. E aí nós vemos o quanto Deus é rei e o quanto a graça é soberana ao pecado. E o quanto o amor de Deus é soberano ao ódio que o pecado gera em nós. Mesmo no pecado, Ele não nos abandona. E esse pensamento de Deus estar sempre junto de nós deve levar a nós uma meditação: se Deus está junto de mim, como está sendo a minha vida? O que Ele está testemunhando? Porque pensa o seguinte, está eu e o Luiz na rua, né? E aí uma pessoa me fala uma injúria, uma coisa que me irrita, se eu estou com o Luiz, eu não vou falar um palavrão, eu vou falar, imagina o que o Luiz vai pensar de mim. Todos somos assim. Quando há um ser humano nos vigiando, todos nós, eu não vou fazer isso, imagina, o Luiz vai escutar, o Luiz vai ver. E Deus? E Deus? No final eu pus umas meditações, que a gente, só como indicação, tá gente, não é dever de casa nem nada, mas tem uma historinha no final, que ela é boa para ler até com as crianças. Depois façam essa meditação em família, em casa, vocês verão que bonitinha é a história, mas que mensagem que ela nos deixa. É fantástico. Vamos para o próximo. Imutabilidade de Deus. Deus é imutável e sempre o mesmo. Deus não aumenta nem diminui, não se torna melhor nem pior, nunca retira sua palavra. Deus nada pode perder, não precisa de nada que já não tenha, nele não há, pois, mudança alguma. Uma vez que Deus é perfeito, Ele se torna também imutável. Porque se eu falo que uma coisa é perfeita e ela muda, ela não era perfeita. Porque se cabia a mudança, ela não era perfeita. Entendem a lógica da ideia? Então Deus não pode mudar. E aí, né, a gente entra de novo naquela questão. Quando nós falamos Deus fez isso, Deus fez aquilo, gente, reparem, não foi Deus. Provavelmente fomos nós que causamos aquilo. É quando, por exemplo, Deus destrói Sodoma e Gomorra, não é porque Deus de repente ficou mal. Deus tentou. A destruição de Sodoma e Gomorra até que chegue foi avisada, foi cuidada, foi tentada, foi batida e ninguém quis. Quem destrói Sodoma e Gomorra? Os sodomitas. E o povo de Gomorra, que eu não sei como é que chama. Mas são eles que destroem Sodoma e Gomorra. É o pecado deles, não é Deus. Então Deus de repente não mudou e ficou irado. Deus continuou plenamente feliz, mas cumpriu sua palavra, até mesmo porque é perfeito. Não poderia fazer ameaças vazias. Agora nós vamos para a perfeição do ser de Deus. A primeira perfeição é a onisciência. Deus sabe tudo, o presente, o passado e o futuro. Né? Temos aquela passagem que eu acho muito bonita em Mateus, né, no Evangelho de São Mateus. Deus vê o que é secreto. E aí até liga, lá no Evangelho de São Mateus, se vocês olharem, tem um salmo que é citado na nota de rodapé, que é um salmo que fala que somente Deus sonda o íntimo dos nossos corações. E Deus conhece mais a gente que nós mesmos. Do que nós mesmos. Mas, gente, apesar de Deus saber o passado, o presente e o futuro, aqui não se segue, no entanto, que o homem a condenar se condena por causa de Deus. Alguns podem dizer o seguinte: se Deus sabe o futuro e sabe quem vai se condenar, as pessoas se condenaram porque Deus sabia. Não. Deus sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Mas a causa da condenação daquela pessoa não é Deus. É igual o médico. O médico olha para um doente, muito doente, e fala, ele vai morrer. A causa da morte foi o médico? Não. O médico preveu. Deus prevê. Mas a causa não é Deus na nossa condenação. Tem uma história muito interessante aqui. O beato Danz Scoto passava um dia junto a um camponês que muito blasfemava. Suplicou-lhe Scoto
que não se expusesse ao inferno através de sua blasfêmia. Ao que o camponês retorquiu: Deus sabe tudo. Se ele tem resolvido mandar-me para os céus, lá chegarei. Se resolveu condenar-me, de nada me serve o que faço. Devolveu-lhe Dan escopo: Pois bem, deixa então o teu campo, não o trates. Se Deus tem resolvido dar-te uma colheita, tu a terás sem esse trabalho. E, se ele resolveu não te dar, o teu trabalho é inútil. Reconheceu então o camponês que o homem, pelas suas ações, e não Deus pela sua presciência, é a causa da sua salvação ou da sua perdição. Acho que está claro para nós, né? Deus não nos condena, nós nos condenamos. E, gente, é interessante, Deus sabe. E aí até é um mistério que uma vez eu até conversando com uma pessoa da igreja, um padre, ele me disse o seguinte: olha, é um mistério tão grande essa presciência de Deus, mas tão grande, que mesmo ele sabendo que a gente vai se condenar, o que ele faz ao longo da nossa vida? Nos dá chances, nos dá meios de não nos condenarmos. É como se nós tivéssemos um poder em nossas mãos de mudar até aquilo que Deus sabe, né? Deus sabe que as pessoas nos condenam, mas Ele tenta ainda. Nós podemos mudar esse destino. Então, olha que interessante, é um mistério. Aqui, gente, uma coisa que eu deveria, até por negligência, bem não falei no início, é que tudo isso que nós estamos falando são fragmentos de Deus. Mas Deus é um mistério. Nós não compreenderemos. Eu deixaria essa historinha para a hora que fôssemos falar da Santíssima Trindade, mas eu vou antecipar. Santo Agostinho gastou quase toda a vida dele tentando compreender o mistério da Santíssima Trindade. E aí Santo Agostinho, um dia em um sonho, ele vê uma criança na praia, né? Fez um buraquinho no chão e essa criança ia com um balde no mar, jogava dentro do buraco, ia com um balde, jogava água dentro do buraco e ficava fazendo isso. Aí o que Agostinho chegou perto dessa criança e falou: o que você está fazendo? A criança disse: eu vou colocar o mar dentro desse buraquinho. No sonho, Santo Agostinho fala, né, com a criança: é impossível que isso aconteça. A criança mostra que é Jesus Cristo e devolve para ele: Agostinho, Agostinho, é mais fácil que eu coloque o mar dentro desse pequeno buraco do que a sua cabeça, ou que a sua razão, obviamente, que a sua inteligência compreenda o mistério da Santíssima Trindade. Aqui se aplica a tudo, somos limitados, não compreenderemos. E devemos nos ater ao que a igreja compreendeu, gente, porque se a igreja, que é corpo de Cristo, perfeita, definiu algumas coisas e não compreendeu outras, não seremos os senhores e senhoras e eu, em Santo Antônio do Monte, a compreender mistérios sobre Deus, vocês não acham? Então, acho que a gente deve se ater a isso aqui que a igreja nos coloca e está muito bom já. Sabedoria é outra perfeição do ser de Deus. O fim que Deus tem em vista não é senão a sua glória e o bem de suas criaturas. A sabedoria de Deus manifesta-se também nas menores coisas. Reparem, Deus escolheu os fracos para confundir a sabedoria humana. Se eu vou montar um time, quem que eu escolho? Os mais fortes, os melhores. Deus escolheu os mais incapazes para serem os seus. Reparem os 12 apóstolos. Com muita honestidade, eu não escolheria um, quem dirá os 12. Todos tinham defeitos que, para o ofício aos quais estavam sendo escolhidos, eram gravíssimos. Mas Deus escolheu 12 apóstolos defeituosos e fez com que agora, o grande tapa na cara, isso que vocês e eu estamos estudando, foi eles que falaram. Nossa fé é baseada em 12 pessoas que, como se diz, nós não escolheríamos. Só Deus conseguiu escolher através de sua perfeição, de sua sabedoria. Uma pobre viúva devia pagar uma dívida já paga pelo seu marido e procurou em vão o livro onde ele tinha escrito as suas contas. Na véspera do processo, orava ela com fervor, acompanhada por seus filhos, até a noite. E eis que um vagalume entrou pela janela e foi volitando por detrás de um armário.
A mais nova das crianças quis por força ver o inseto. A mãe arredou um pouco o armário e o livro, por tanto tempo procurado, caiu no chão. Essa historinha aqui, gente, ela é uma historinha verdadeira. Ela é de um manual de teologia e espiritualidade do século XVIII, se eu não me engano. Reparem que Deus, em sua sabedoria, escolheu o que para salvar aquela mulher e a família dela? Um vagalume. Deus escolheu a mim para estar falando na frente de vocês. Eu sei o porquê eu não poderia estar aqui. Pelos meus defeitos, pelos meus pecados, qualquer um de vocês são muito mais hábeis e mais capacitados para estarem aqui. Mas Ele quis a mim. Por quê? Por misericórdia. Porque Ele busca, através disso aqui, não fazer com que vocês se formem, mas fazer com que eu me santifique. Deus não me escolheu, me colocou aqui na frente para ser um formador de opinião de vocês. Ele me colocou aqui para que eu me corrija. E aí a gente começa a compreender nossa vida nesse olhar da sabedoria de Deus. Deus me coloca em tais lugares não para que eu faça, não para que eu apareça, mas para que eu me santifique, para que eu me corrija. Aí nós começamos a entender um pouquinho mais Deus. Quantos de nós não recebemos propostas às vezes, ou quantos de nós não tivemos problemas, que nós não compreendemos o porquê dos problemas, mas Deus, em sua sabedoria, utilizou daquilo ali para nos santificar, para nos salvar. Então, de fato, Deus é a sabedoria. Deus é perfeitamente sábio. Aqui a gente vai agora para as perfeições da vontade de Deus. Só hoje deve demorar ali a 1h30 que eu falei que poderia durar o curso, de 1 hora e meia, né? Mas eu vou tentar adiantar o máximo que eu conseguir. A primeira perfeição da vontade de Deus é a onipotência. Deus pode fazer tudo o que lhe apraz em virtude única da sua vontade, ainda aquilo que para nós é impossível. Gente, isso aqui é uma compreensão de Deus? Que Deus pode tudo. James, me fale um limite de Deus. Não há. Deus tudo pode. E Ele não faz isso. Por exemplo, nós fazemos as coisas, as boas ações, as boas obras, praticamos as virtudes, rezamos pela força de Deus que é em nós. Deus faz por si. Não há uma força externa como há em nós. Deus por si mesmo faz o que Ele quer. Não há nada que Deus não possa. A onipotência de Deus se revelou a nós, sobretudo na criação. Imaginem, Deus fez tudo do nada, tá, gente? Não existia ali uma matéria, Deus criou a matéria, Deus fez tudo do nada. Então só na criação nós já vemos o poder de Deus. Nos milagres de Cristo e nos milagres obtidos antes e depois de Cristo para provar a veracidade da religião. Até o Salmo nos fala isso, né? Quem poderá narrar as maravilhas do Senhor e publicar seus louvores? Sendo Deus Todo-Poderoso, podemos esperar dele auxílio em nossas mais graves necessidades. E aqui de novo chama a atenção, os auxílios podem ser por meios extraordinários, mas geralmente Deus se utiliza dos meios mais simples para poder nos ajudar, como o caso da viúva e do vagalume que nós acabamos de ouvir. Depois nós temos a bondade de Deus. Deus é soberanamente bom. Ama as suas criaturas mais do que um bom pai consegue amar seus filhos. Não lhe deseja senão o bem e procura-lhes apenas benefícios. Aqui uma frase que eu achei fantástica. A nascente não pode produzir senão água. O sol, luz. Deus, amor e bem-querer de suas criaturas. De novo aqui, aquela figura de linguagem que muitas vezes nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que Deus está irado, que Deus está vingativo, que Deus tem ódio. Isso são figuras de linguagem para que nós compreendamos, porque em Deus há amor. Deus, o ódio de Deus pelo pecado é amor por nós. Deus odeia o pecado, porque há um ódio que é justo, tá, gente?
Nós somos muito sensíveis, às vezes a gente fala, eu odeio tal coisa. Não, mas não pode odiar, um católico não odeia. Um católico odeia sim, senhor. Um católico odeia o pecado. O católico odeia o mal. Ah, mas o católico não pode ter inimigo. Pode sim. O diabo é inimigo do católico. O pecado é inimigo do católico. Alguns santos chegavam a falar, os inimigos da igreja são meus inimigos pessoais. Quais são os inimigos da igreja? A carne, o mundo e o diabo. Então nós temos inimigos, nós odiamos alguma coisa sim. Odiar o pecado é a maior prova de amor a Deus. Porque se eu odeio o mal, por consequência eu amo o bem. E quem é o bem? É Deus. Deus ama todas as criaturas, mas especialmente os homens. E entre os homens, Deus prova o seu amor maior pelos justos, com os favores que Deus faz aos justos. Mas Deus, gente, também ama o pecador. E reparem, quanto mais pecador, geralmente mais Deus vai encher de favores na tentativa de que se converta. Deus não abandona o pecador até o último suspiro. Até o último minuto Deus está lá tentando. E a bondade de Deus ela vai se manifestar sobretudo em duas coisas. Na longanimidade, que é outro nome para paciência, e na misericórdia de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre a paciência. Deus é infinitamente paciente, pois dá ao pecador tempo para se converter. É tão paciente, pois tem piedade da nossa fraqueza e quer facilitar a nossa conversão. Vocês já repararam, gente, algumas pessoas ruins duram, dá um cerne a pessoa, morre, mas muito velho. Já repararam isso? As pessoas falam, mas vaso ruim não quero. Graças a Deus, porque Deus está tentando fazer com que aquela pessoa se converta. Né? Alguns casos, por exemplo, às vezes uma pessoa idosa fica ali na cama sofrendo. A pessoa era ótima, fantástica, mas talvez há um pecado oculto nela que ela precisa de purificar. E que se não fosse pelo sofrimento da cama, da doença, essa pessoa não iria se purificar, não iria para o céu. Reparem, Deus vai fazer tudo concorrendo para que nós possamos ir para o céu. Deus não vai porque Ele é mau estender a doença de uma pessoa. Se Ele estende a doença de uma pessoa, é para que dessa doença tiremos a chave do céu. Então, nós devemos compreender isso. Tem uma senhora que eu acompanhei 6 anos, assim, até que ela falecesse. Ela faleceu agora em janeiro desse ano. Ou final de dezembro ou início de janeiro. Uma senhora de uma pureza, assim, de uma santidade palpável, assim. A gente via uma senhora de pouca instrução, mas de uma espiritualidade muito grande, uma fé fantástica. Essa senhora deu Alzheimer, mas o Alzheimer dela foi muito deteriorativo, ou seja, ela durou todo aquele período do Alzheimer que tira os movimentos, tira a capacidade alimentar, tira tudo. Né? E uma pessoa da família me questionou por que ela está sofrendo assim. Aí a primeira resposta que eu dei foi, olha, talvez ela tenha algo que ela precisa de purificar e tudo. E a família falava, é impossível, porque de fato era uma pessoa de uma santidade palpável. Às vezes, Deus está usando ela também de meio de purificação de outra pessoa. Ah, mas Deus é cruel. Não, gente. Cruel seria se Ele mandasse todo mundo no inferno, pronto, acabou no primeiro pecado. Deus está sendo misericordioso. Primeiro, por essa senhora que pode ter sofrido por outra pessoa, Deus alcançou para ela um grau maior de perfeição. E, por consequência, um grau maior de felicidade no céu. Então, foi bom com ela. E com essa pessoa que ela pode ter ajudado, tá? Que é especulação, tá, gente? Deus nunca chegou para mim e revelou que era isso. Mas com essa pessoa que ela pode ter ajudado, Deus pode ter salvado essa pessoa. Mesmo que depois de longos e grandes anos de purgatório, mas salvou. Então, na verdade, Deus fez o bem através desse sofrimento.
Deus poupa-te para que te convertas, não para que te obstines no pecado. Isso aqui é outra coisa. Para essa pessoa, quanto mais temperatura na terra, mais, com muito perdão da expressão, mais cagada ela vai fazendo, né, gente? Mais ela vai ali por um caminho que, meu Deus do céu, é engraçado. Tem gente que tem um acidente, por exemplo, quase morre, né? Deus não permite dar a ela a vida. Ela volta pior. Se ela pecava uma vez por dia, ela volta pecando 5 ou 6, porque aí ela fala assim, não, mas a vida é curta. Eu quase morri. Gente, espera aí. A vida é curta, mas não é para você ir de carrinho para o inferno mais rápido, não. É para você tentar subir a escada do céu, que ela é curta. Né? Então entendam, a gente tem que entender essa paciência de Deus. Né? Depois nós temos a misericórdia, como outra característica da bondade de Deus. Deus é infinitamente misericordioso, isto é, perdoa de bom grado as nossas culpas, tão logo nos arrependamos sinceramente. A próxima frase eu até postei nos meus status, quem tem meu contato viu, porque eu achei isso aqui, acho que de tudo que a gente vai ler aqui, é a coisa mais bonita que o padre que escreveu o catecismo escreveu. Deus manifesta a sua misericórdia procurando o pecador. Deus nos procura, mesmo pecadores, pelo sofrimento ou pelos benefícios, recebendo a toda hora com amor os maiores pecadores. Deus não nega de nos receber, por pior que sejam os nossos pecados. Olha a graça, o tamanho da graça de Deus, mostrando-lhes, depois da conversão, mais amor que antes. Por isso que a Sagrada Escritura fala, né, que mais o céu se alegra mais por um pecador convertido do que por 99 justos que chegam ao céu. Porque quando um pecador se converte, geralmente esse pecador, ele deve, se a conversão é verdadeira, ele vai buscar uma perfeição além. Porque ele vai receber de Deus algo tão profundo, algo tão tocante, que ele vai querer viver essa santidade profundamente. Imaginem o amor que o filho pródigo não teve pelo pai quando o pai o recebeu pela segunda vez. O filho pródigo podia amar o pai antes, e talvez até o amasse antes de pegar a herança e ir embora. Mas quando o pai o recebe, e lembrem-se, ele estava indo disposto a ser um escravo, porque lá fora ele não estava nem como escravo, ele estava como os porcos, comendo lavagem. A Sagrada Escritura nos conta isso. E os escravos da casa do pai dele tinham o quê? Pão. Ele estava indo disposto, pronto a voltar como escravo. E como que o pai o recebe? Como filho. Com uma festa e com um amor muito maiores, muito mais bem demonstrados. Né? Então, a misericórdia de Deus é algo incompreensível. Deus também possui uma santidade infinita. Quando a gente fala a santidade de Deus, gente, significa que Deus ama somente o bem e odeia o mal. É necessário entendermos isso. Deus ama-nos, pecadores, mas nos ama, mas odeia o pecado que há em nós. Porque há um erro muito grave até na nossa igreja hoje em dia, nas nossas formas de pastoral, né? Que a gente acolhe as pessoas, mas a gente quer acolher junto o pecado. Não, pera lá. Acolhemos a todos com profundo amor. Gente, as portas da igreja têm que ser abertas para todo mundo, em qualquer condição, de qualquer jeito, com qualquer pecado. Até porque as portas são abertas para nós. E se nós olhamos com sinceridade os nossos pecados, nós veremos que nós não podemos fechar a porta para ninguém. Mas é necessário que nós façamos uma diferenciação de que acolhemos a todos, mas o pecado é o pecado e vai continuar sendo. Acolher a todos, acolher a todo tipo de gente, acolher a todo tipo de condição, não é acolher o pecado. Então chega um irmão para mim e fala: irmão, eu faço isso, eu cometo esse pecado, você me acolhe na minha igreja? Acolho,
venha para junto de nós, mas vamos juntos vencer o pecado, porque o seu pecado eu não posso amar. Eu posso amar você. Porque aí, gente, reparem a gravidade da situação. Se eu acolho o pecador junto do pecado, ou seja, se eu amo, quando eu estou falando acolho, entendam por amar. Quando eu amo o pecador, se eu amo o pecado, eu estou dizendo que o pecador e o pecado são a mesma coisa. Estou rebaixando o pecador ao nível do pecado. E não. Apesar de termos caído, o que é que Deus quer que nós façamos? Que nos levantemos. Então, amamos a todos. O Papa Francisco até fala muito isso, né? Todas as vezes ele começa muitos discursos dele, acolhemos a todos, todos, todos. Ele sempre frisa 3 vezes, né? Sim, a todos, 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 mas não a tudo, tudo, tudo. Amamos o bem e odiamos o mal, assim como Deus. E é um desejo de Deus que sejamos santos. Sede santo, como eu sou santo. Ele fala isso no Levítico e Jesus reafirma isso no Evangelho. Continuamos aqui, a gente já está na penúltima folha, no final da penúltima folha, a gente vai acabar daqui a pouquinho. Justiça. Deus é infinitamente justo. E presta atenção nessa frase. Isto é, recompensa tudo que é bom e castiga tudo que é mal. Deus recompensa o que é bom e castiga o que é mal. Por exemplo, o pecado. Quando nós pecamos e nos confessamos, o que acontece? O perdão do pecado. Mas não apaga a pena. A confissão, nós vamos falar do sacramento da penitência no segundo livro. A confissão, ela perdoa o pecado, mas não apaga a pena. O que é a pena? Quando, por exemplo, eu pequei mortalmente, fica uma mancha na minha alma, mesmo com o pecado perdoado. É para isso que serve, por exemplo, o purgatório. Onde que eu apago a pena do meu pecado perdoado? É de 3 modos. Pela caridade, e aqui entendam a caridade como o amor de doação, ou seja, através do sofrimento, através do serviço, através da esmola, através da oração. Esse amor que se doa a Deus ou ao irmão, pelo sofrimento. Apago essa mancha que fica do pecado, depois essa sombra do pecado que fica em mim, pela indulgência. Indulgência não é perdão dos pecados. Indulgência, ela serve unicamente para apagar a pena temporal que eu deveria pagar no purgatório. A igreja, através de Deus, como dispensadora da graça, a igreja permite que eu apague pela indulgência. E terceiro, pelo purgatório. Suponhamos o seguinte: confessei agora, eu caí morto. Se eu não tiver recebido nenhuma indulgência, através, por exemplo, confessei e passei na porta da misericórdia, a porta do ano santo, recebi indulgência lá. Acho que as indulgências são plenárias, se eu não me engano. Se eu faço isso, eu vou para o céu direto. Não preciso passar pelo purgatório, porque eu não tinha pecado mortal e apaguei as penas pela indulgência plenária. Agora não. Nesse momento, confessei com o padre e caí morto. Onde eu vou pagar minhas penas? No purgatório. Essa senhora, por exemplo, que eu contei para vocês, ficou sofrendo anos a fio. Às vezes também ela podia estar pagando as penas que ela deveria pagar no purgatório, mas Deus quis, por misericórdia, porque, acreditem, não há sofrimento na terra que se assemelhe ao do purgatório. Às vezes Deus quis que ela sofresse aqui para evitar um purgatório longo e doloroso. Então a justiça de Deus, ela castiga, mesmo o pecado perdoado, ele vai ser castigado pela pena. E aí entra a misericórdia que permite, né, a indulgência. Reparem que o purgatório é o último ato da misericórdia de Deus. Porque lá ele permite que eu me limpe para ir para o céu. Me limpe de vez. A justiça de Deus não é senão sua bondade. Deus só castiga o homem para torná-lo melhor, isto é, mais feliz. Deus é justo porque é bom. Aqui quando a gente está falando do castigo, gente, lembrem sempre daquela premissa. Deus não castiga porque ele é mau. Deus castiga por mim. Pelo que eu puxo para mim. Não é Deus que me castiga, sou eu. Deus só me dá a sentença que eu já cacei. Estão entendendo a ideia? Deu para entender? E aqui, quando nós somos justiça e misericórdia, elas parecem opostas, mas não são. Não são opostas.
Deus, por ser perfeito, ele é plenamente justo e plenamente misericordioso. Nós é que não conseguimos enxergar isso. A gente vê, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já convivi com pessoas que têm isso. Às vezes um pecador entra na igreja, vai para a fila de comunhão, o que é que nós pensamos? Um pecador público, tá, gente? Por exemplo, uma pessoa que vive em uma situação de segunda união, uma pessoa que vive em casos que nós sabemos que aquilo é um pecado, né? A gente vê o pecador público na fila de comunhão, o que nós pensamos? Mas essa pessoa não podia estar aí na comunhão? Mas quem sabe? E se apesar da dificuldade daquela pessoa, ela está vivendo uma vida santa? Porque, por exemplo, um homossexual. O homossexualismo ele não é um pecado. A prática homossexual é um pecado. O homossexualismo é uma condição que a pessoa nasce. Quem ensina isso, James? A igreja. A igreja chamou a homossexualidade de o espinho na carne daquela pessoa. Mas se o homossexual vive a castidade, o que o impede de comungar? Que arrogância é essa que eu acho que eu sou melhor que ele pela condição dele? Gente, um homossexual casto será um santo muito maior do que um heterossexual casto, porque a condição da carne dele é mais degradante. O espinho na carne dele é mais doído. Mas nós nos arrogamos uma justiça injusta. Sob a falsa premissa da lei de Deus, nós pomos Deus no meio do nosso imbróglio, né? Nós queremos condenar. E se ele for mais santo que eu? E aí? E se na hora nós morrermos juntos no julgamento, ele vai para a filinha do céu ou eu vou para a filinha do inferno? Claro que não existe uma fila, né? Mas é uma pedagógica. Então entendam a seriedade da justiça de Deus, porque é perfeita. Por isso que só Deus sonda o íntimo dos corações. Olha a beleza disso, né? Vamos agora para a verdade. Deus é infinitamente verídico, isto é, não revela senão a verdade. Não pode enganar-se, nem nos enganar. Ou seja, a palavra de Deus, a revelação, a tradição e o magistério é a verdade. Por que é a verdade? Porque foi Deus que revelou. E se eu presumo... Gente, perceba o seguinte, quando eu falo que Deus é perfeito, a perfeição é uma condição de Deus. Se Deus errar, ele deixou de ser perfeito, ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Deus não pode errar. Aquele que proibiu tão severamente a mentira, nos diz São Clemente Romano, não pode dizê-la. Finalizando já, pessoal. Felicidade. Perdão, gente. Fidelidade. Deus é infinitamente fiel, quer dizer, cumpre todas as suas promessas e realiza todas as suas ameaças. No sentido aqui de ameaça, gente, da condenação, tá? Não que Deus está saindo apontando o dedo ameaçando as pessoas. Tudo que foi dito e previsto de Cristo, por exemplo, no Antigo Testamento, encerrou-se nele. E tudo o que Cristo e os profetas previram, mas ainda não se realizou, será cumprido nos tempos futuros. Não há promessa de Cristo que nós... E aí nós já vamos para a infalibilidade, por exemplo, da igreja. Por mais que a gente veja uma crise, por mais que tenhamos uma crise de fé, quem prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Cristo. Portanto, apesar de toda a crise, de toda a dificuldade, sou católico e morrerei católico. Porque é Cristo que prometeu. Gente, vamos para a Santíssima Trindade, e eu nem me preocupei em deixar por último, porque vai ser muito resumido. Se Santo Agostinho não compreendeu, não vai ser o James que vai explicar alguma coisa de Santíssima Trindade para vocês, nem que vocês compreenderão, né? Aqui eu vou dar uma base muito simplesinha da Santíssima Trindade, só para a gente ter uma ideia mínima do que nós precisamos compreender sobre dogma, porque é uma verdade de fé que nós precisamos compreender. A Santíssima Trindade é um Deus em 3 pessoas. As 3 pessoas chamam-se Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para esse diagrama aí. O Pai não é o Filho, não é o Espírito, mas é Deus.
um único Deus. O Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho, mas também é um único Deus. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo, mas também é um único Deus. Como que 3 pessoas podem ser um único Deus? Esse único Deus ser 3 pessoas? Não sei, não vou conseguir saber e descobriremos, se Deus quiser, no céu. Mais que isso aqui, gente, não me perguntem que eu não sei. E não sou eu que não sei não, tá, gente? O catecismo não traz muito mais do que isso, não. Podem ler o catecismo. Ele se limita a praticamente isso. Porque, de fato, é um mistério tremendo. A Santíssima Trindade, para falar de tudo da Santíssima Trindade, o catecismo tem 1, 2, 3, 4 páginas, porque é meia de um lado e meia do outro. 4 páginas num catecismo, só esse volume tem 461 páginas. Então a gente já vê o mistério que é a Santíssima Trindade, né? É-nos impossível com nossa fraca razão compreender essa verdade. Por isso chamamos de mistério da Santíssima Trindade. O Quarto Concílio de Latrão definiu: a Trindade é incompreensível e inexprimível. Nós não só não conseguimos compreendê-la, como não conseguimos falar dela, explicá-la. E repare, o mistério da Santíssima Trindade é tão grande, mas tão grande, que Deus Pai revelou um mundo de coisa no Antigo Testamento, mas a Trindade, do jeito que nós a conhecemos, foi só o Filho que revelou. No Antigo Testamento, apesar de haver indícios da Santíssima Trindade, não há uma definição da Santíssima Trindade como há nos Evangelhos. É Cristo que falou: ide ensinar a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é dada por Jesus, porque era um mistério tão grande que o próprio Cristo teve que explicar e falar para os apóstolos. Certo? Deixei aqui no finalzinho umas meditações. Aqui uma do livro de Jó, vocês podem estar lendo em casa. E 3 outras aí, frases, são pequenas frases, são historinhas. Recomendo que em algum momento aí de vocês, um tempo que tiverem, na semana de vocês, na vida de vocês, nessa quaresma que se aproxima, talvez se preparando para a quaresma, que possam fazer a meditação sobre a parábola do filho pródigo. Eu até coloquei, acho que é Lucas 15. Na minha humilde opinião, não há uma passagem no Evangelho, né, talvez tão profunda, que mostra a nossa dependência de Deus como é a parábola do filho pródigo. Ok? Vou parar a filmagem e aí, se tiver alguma coisa...